Vamos dar seguimento ao estudo de 2 Coríntios, capítulo 7. Versículo 8 eu já havia comentado no outro vídeo, mas eu vou partir do 8 porque a temática tem a ver, né? Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. Paulo está falando da primeira carta aos Coríntios. E eu já falei no outro vídeo que quando ele fala aqui, é verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Esse a princípio me arrependi não faz referência a uma carta escrita com ímpeto, né? De forma não pensada, né? Não é esse arrependimento, mas é o pesar que Paulo sente em repreender, ainda que ele fale que ele vai ter que fazer, ele vai fazer o que for necessário para conduzir suas ovelhas aos bons pastos, né? Então, mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Então, a alegria de Paulo estava no fato de que todo o caminho percorrido com ele teve fruto. O fruto, a motivação, o objetivo de Paulo era justamente guiar as ovelhas pro bom pasto, né? Era fazê-los ver que aquela permissividade dentro da igreja era doença, que causava dano, que estava longe das pessoas, né? Aquilo tudo fica muito distante dos frutos que se esperam de pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Então, toda a repreensão, toda a dureza que Paulo teve que usar, eu já falei disso no outro vídeo, né? A necessidade que a nossa natureza exige de exortação dura, severa, muitas vezes, porque abandonar pecado é coisa difícil. Paulo usou, e Paulo agora está colhendo os frutos disso, né? Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. E aí, Calvino vai dizer que ainda que arrependimento não seja... não é o arrependimento que salva, porque somente Cristo salva, mas é certo que o arrependimento é o caminho, né? É certo que o arrependimento faz parte deste processo que nos leva a Cristo. É a partir do arrependimento, a partir dessa visão iluminada pelo Espírito Santo, que reconhece quem nós somos, o quão distantes estamos do nosso Pai, o quanto precisamos dele, como que a vida sem Deus não faz nenhum sentido. A partir do momento que a gente entende a nossa natureza e quão terrível a gente já falei disso também em outro vídeo, a gente é difícil crer que o ser humano seja bom, ainda que ele possa ter boas atitudes. A essência humana não é boa, ela é totalmente inclinada ao mal, ao egoísmo, a ser contrário a Deus. E a partir do momento que você se dá conta disso tudo, isso causa imensa tristeza. Mas é uma tristeza que produz fruto, é uma tristeza necessária, é uma tristeza que é o início de um caminho, né, que vai nos conduzir à salvação. Ainda reafirmando que arrependimento não é o arrependimento que salva, mas ele mostra, ele dá evidências de que essa salvação está sendo gerada, né? Por que eu estou falando da ação gerada? Ainda que a salvação seja efetuada de uma vez, né? No momento que o Espírito Santo habita em nós, abre nossos olhos, transforma a nossa natureza, nos dá a nossa nova natureza, né? Novo nascimento, nesse momento nós somos salvos. Nesse momento nossos olhos se abrem, nesse momento nosso nome está escrito no livro da vida para sempre. Nesse momento nós temos garantia do sim, né? Aquele vídeo que eu falei, de que Jesus é o sim de Deus para as nossas vidas. Tudo isso acontece. Mas todo esse entendimento, toda essa apropriação, toda essa vivência é um percurso que a gente vai percorrer. É um percurso que a gente vai percorrer, ficou redundante. Mas é um percurso proposto na nossa vida. Então, o arrependimento é o início, né? O arrependimento, arrependimento
que é totalmente linkado com essa nova consciência, né? Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então aí Paulo mostra que há uma tristeza que Deus causa e a gente tem que entender que toda essa tristeza que Deus permite que a gente passe, essa tristeza, ele fala aqui, ó, como Deus desejava, é a que produz fruto. A gente já viu também em vídeos anteriores, Paulo, quando ele fala, olha, vocês repreenderam a pessoa que estava em pecado, né? Aquela relação incestuosa dentro da igreja, ainda que por um tempo ela tenha sido permitida, vocês tenham sido coniventes com aquilo, eu escrevi a minha carta, chamei vocês à exortação, vocês se arrependeram, vocês fizeram o que havia de ser feito, né? E houve tristeza no meio da igreja, houve tristeza porque repreensão e arrependimento devem gerar tristeza, a consciência da nossa falha deve gerar tristeza, mas é uma tristeza segundo Deus, é uma tristeza que tem propósito. Deixei aqui deixei nos destaques do Instagram uma coisa que eu falo sobre o sofrimento. O sofrimento ele só tem sentido na vida do cristão, ele só gera fruto na vida do cristão. Na vida do ímpio ele gera desespero, na vida do ímpio ele desestrutura. Agora na vida do cristão a tristeza, a dor, o sofrimento, ela leva a uma construção, ela tem propósito, ela é guiada, vamos dizer assim, por Deus, no sentido de que ele permite um caminho assim para que a gente experimente coisas que só são possíveis neste lugar de sofrimento. Uma dependência. Mas por quê? Porque Deus não tem capacidade de fazer de uma outra forma, através de usando outras maneiras? Não, é por conta da nossa natureza. Por isso que é mais uma evidência de que essa natureza é uma natureza muito difícil, muito dura, muito inclinada. É evidência daquele pecado original de Adão, né? Então, pois vocês se entristeceram como Deus os desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Claro que não, porque todo o propósito e motivação de Paulo ficam bem evidentes em 2 Coríntios. Por isso que eu falei que eu acho essa carta aqui tão pastoral, no sentido de mostrar o coração pastor de Paulo, né? A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, porque ele falou anteriormente, olha, daquele caso que eu estava falando, né? A igreja repreendeu, a igreja disciplinou, a pessoa mostrou arrependimento, deu evidências de arrependimento, e a gente sabe que arrependimento não é só um sentimento de tristeza, ainda que passe por isso, que comece por isso, mas o verdadeiro arrependimento leva a mudança, muda a ação, abandona o pecado, muda a mente, né? Então é uma mudança que se faz ver, é visível. A igreja viu o arrependimento e Paulo falou, olha, vocês identificaram arrependimento, cessou toda a disciplina, agora é hora de reafirmar o amor. E aqui ele vai falar, olha, a tristeza segundo Deus não produz remorso, a tristeza segundo Deus produz cura, mas sim um arrependimento que leva à salvação, né? Tanto esse arrependimento inicial da nossa primeira consciência de pecaminosidade, de quão distante estamos de Deus, de quão desesperados precisamos dele, tanto essa, quanto todos os demais arrependimentos que sempre vão ter a ver com essa nossa natureza pecaminosa, com tudo aquilo que o pecado tira de nós, diminui em nós, com tudo aquilo que o pecado nos cega, nos ensurdece, nos endurece. Então, começa com tristeza, porque pecado gera dano, pecado gera consequência, a gente tem que lidar. Todo mundo aqui já teve essa experiência de se sentir plenamente perdoado, recomeçar, sentir paz de Deus, abandonar, mas em muitos momentos aquilo que foi causado, você tem que continuar lidando com aquela situação, porque pecado é danoso, pecado é danoso. Então, quando a gente restringe a questão do pecado a simplesmente ao que é moral, aquilo que eu faço ou deixo de fazer, a gente reduz. É mais do que isso. É como eu enxergo Deus, é como eu me enxergo, como eu enxergo a vida. Que caminhos eu desejo escolher, que coisas melhores eu desejo experimentar. Como experimentar essas coisas tão grandes que a gente vive falando que Deus tem pra gente.
é esse caminho de escolher a vontade de Deus, é escolher o bom propósito de Deus, é entender a mente de Cristo, né? Mas Paulo vai dizer em outra carta, mas vocês têm a mente de Cristo, essa mente que que vai sendo formada em nós, que nos habilita a realmente ter horror ao pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Esse sentimento de afastamento é que gera toda essa tristeza, né? Que gera esse arrependimento, que dá essa força, esse poder que vem do Espírito para que a gente abandone. Mas dizer que a coisa fácil não é. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte, é o que eu havia falado antes. Esse sofrimento que encontra o ouvido surdo, o olho cego e que só causa desespero, produz morte. E Calvino vai até comparar, assim que como existe uma alegria, segundo o mundo, que é efêmera, que faz você buscá-la todos os dias incessantemente, incansavelmente, correr atrás do vento, da vaidade, a vaidade que Eclesiastes fala, assim como existe essa alegria, e a alegria segundo Deus, que é a alegria que não está ligada à circunstância, a alegria que achou repouso, né? Uma alegria que está muito mais ligada à paz, a olhos de gratidão. Então, assim como existe esse tipo de alegria que te sustenta, que te revela, né, toda a bondade e misericórdia de Deus que te acompanham, existe também uma alegria segundo o mundo, existe uma tristeza segundo Deus e existe uma tristeza segundo o mundo, né? E a gente percebe bem a diferença. Eu tive fases agudas de tristeza, mas jamais desespero. Você não se sente abandonado na tristeza. E ainda que por alguns momentos você se sinta só, mas não abandonado, é difícil de explicar isso. Você às vezes se sente só, mas é uma solidão que te leva a esse lugar que você fala assim, Senhor, a essa convicção de que você não está abandonado, porque se você se sente só, abandonado, isso vai te gerar desespero. Eu sei que parece esquisito o que eu estou falando, mas tem uma diferença, tem uma diferença. Por exemplo, eu estive sozinha muitas vezes com meu filho no quarto da UTI, passando situações muito difíceis, sozinha, assim. Ninguém ali para você trocar um olhar que fala, calma, vai passar, nada disso, mas eu não estava abandonada, é diferente. É muito diferente esse sofrimento, que a gente olha para trás e vê, meu Deus, Deus estava ali o tempo todo. Deus segurou na mão, Deus se fez presente. É coisa que eu vou te falar, quase que a gente deseja passar de novo só para experimentar. Um amigo falou isso recentemente para mim também, só para experimentar esse olho aberto para ver a presença de Deus, porque quando tudo está bem, a gente se distrai e deixa de ver, de enxergar, às vezes, essa presença de Deus, né? E na dor, no sofrimento, ela fica evidente, ela fica muito evidente. Ainda que pode ser que no início do processo você demore a ver, ainda que venha sentimento, né? Às vezes de solidão, mas você entende, principalmente depois, e muitas vezes durante, que se você estivesse sozinho, você teria sucumbido, você teria surtado, né? Então a mão de Deus estava ali o tempo todo. Versículo 11. Vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês, ao fruto dessa tristeza. Por isso que a gente não pode rejeitar, lutar contra, ter uma postura infantil em relação ao sofrimento e à dor, né? Olha o que produziu. Que dedicação! Por isso que ele estava agora super feliz, porque as notícias de Tito fizeram ele elencar essa quantidade de frutos. Que dedicação, que desculpas, olha o arrependimento. Que indignação, vocês se indignaram contra o pecado que havia, contra toda sorte de coisas que eu revelei na primeira carta, que estava doente no meio de vocês. Que temor, que saudade. Tito me trouxe notícia de que vocês sentiam saudades de mim. Eu pensando que o ouvido de vocês estava surdo a tudo que eu falava. Que preocupação, que desejo de ver a justiça feita.
em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. E aí, Calvino aqui esclarece pra gente uma coisa muito importante, porque parece assim, poxa, mas antes ele fala que essa igreja é terrível, essa igreja, olha, vocês preferem gente de oratória, vocês dão ouvido, né? Vocês gostam de conhecimento, vocês são uma igreja partidária, vocês são pessoas que a fala atrai mais do que os frutos ou o conteúdo daquilo que ela produz. Ele tinha sido duro. Aí ele fala, gente, ele está falando para uma igreja que no meio dela tem gente que não concordava com aquele comportamento, mas que de certa forma se calou ou passou por aquela situação não concordando, mas também não se posicionando de forma veemente. Gente que de repente se posicionou ao contrário e gente que brigava mesmo com Paulo. Então por isso que às vezes ele muda o tom, porque no meio da igreja tinha toda sorte de gente que pensava diferente. Então ele fala assim, ó, vocês se mostraram inocentes a esse respeito porque tinha gente que realmente não havia concordado com aquilo. O público que Paulo fala dentro do corpo da igreja é um público diverso, né? Então, mas que alegria de Paulo quando Tito chega com esses frutos. Como fica evidente a motivação de construir, de levantar, de edificar e não de derrubar simplesmente. O que Paulo desejava era a saúde deles, era a alegria deles, essa alegria que se encontra na santidade, que a gente já conversou sobre essa santidade, de você estar ali dentro da vontade de Deus, abandonar tudo aquilo que é contrário, que te leva para longe, que alimenta essa natureza, que é terrível. E aí eles continuam. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Versículo 12. Assim, se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Olha que perspectiva! Olha que perspectiva! Eu fico até emocionada porque eu vejo assim, que grandiosidade, que motivação, que coração é esse de Paulo, que ele chega a dizer, olha, havia um pecado, eu não podia me calar porque isso ia trazer dano para a igreja, mas eu entendo que o abandono do pecado, essa vida de santidade, essa vida que se deleita em Deus, que não deseja, que entende que Deus é o que tem o melhor para a gente, que as coisas que Deus pede da gente são as melhores, é aquilo que vai trazer vida, essa tal da vida abundante, né? E ele vai falar, olha, e eu entendo também esse poder do Espírito de levar ao arrependimento, de produzir fruto. Fruto é coisa do Espírito. E a importância desses momentos poderem revelar, vou ler de novo, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. É aquela prova que manifesta então os frutos, né? A gente precisa, o cristianismo é prático, ele se dá nas situações da vida. E diante dos desafios e das situações da vida, ele se manifesta. Ou deveríamos manifestar nestes momentos essa nossa natureza, né? Como que ela vai se manifestar? É só quando a gente entra dentro da igreja para louvar, para ouvir uma pregação, para servir? Não. Esses frutos, eles vão sendo construídos pelo Espírito Santo, eles vão sendo manifestados, eles vão sendo confrontados nesse sentido da gente viver situações e que a gente vai precisar requisitar deles, que a gente vai precisar requisitar misericórdia, longanimidade, paciência, benignidade, domínio próprio, amor, alegria, todas essas coisas, né? Então ele fala, olha, isso tudo é terrível, o pecado é terrível, mas a gente vai lutar contra ele até o fim. O Espírito Santo é forte, as evidências dos seus frutos são fortes, ele leva ao arrependimento, ele nos mostra através da tristeza, ele causa tristeza, porque tem que ser a reação natural da gente ao ver, né, o preço que o pecado tem, o custo, o dano, a distância, tudo isso que ele causa.
e a gente tem a oportunidade, então, de provar vocês de certa forma, é isso que o Paulo está falando. Provar né, no sentido de forjar, de amadurecer. Vou ler aqui, ó. Mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Eu tive que fazer esse teste, a situação pedia. Eu tive que corrigir. Vocês corresponderam. Vocês se posicionaram. E isso também tem ganho nisso tudo, há ganho nisso tudo. Nada se perde nesse caminho. Por isso tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. E aí Calvino fala uma coisa muito legal, que Tito, Paulo, os pastores, né, as pessoas que ocupam esse lugar de levar as ovelhas a esse bom pasto, de conduzir, de alimentar, de proteger. Não há honra maior para essas pessoas do que você ter que confrontar, exortar, falar uma palavra mais dura, direcionar, mostrar caminho e aquilo ser bem recebido. Calvino vai dizer que quando o coração da igreja se inclina à voz do seu pastor, que reconhece, né, todo o fruto da vida, toda evidência que se manifesta nele, dos sinais de Cristo, dos sinais do Espírito Santo, desse ministério glorioso, né, de cuidado espiritual das pessoas, e a igreja se inclina, que essa é a maior alegria, maior do que qualquer banquete, ele vai dizer, qualquer outra coisa que a igreja possa oferecer. Depois eu vou ler aqui o trecho que ele fala disso, que é muito bonito. Então, por isso a alegria de Tito. Poxa, qual o sentido da gente formar uma igreja e o afastamento entre nós ser terrível? Não, é comunhão, eu falo, vocês escutam, vocês entendem, vocês inclinam o coração, vocês provam a verdade, vocês têm a oportunidade de lutar contra o pecado, de se posicionar, de ver os frutos, é isso. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que era verdade tudo que dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes. Esse é o sentimento que a gente tem em relação ao filho, quando o filho obedece, quando o filho se inclina. Às vezes aqui quando eu falo com meus filhos, às vezes eles falam tem a questão às vezes, sempre, né, quase, do questionamento, né? Mas por que eu não posso? Por que você quer que eu faça isso? Essa natureza da gente, né? E eu falo para eles, gente, se vocês creem que a mãe de vocês tem o Espírito do Senhor, né? Se vocês creem que o que eu falo vem, né, de uma conformidade com a vontade de Deus, que eu não vou pedir nada a vocês que seja contrário de Deus, ainda que vocês não entendam, ainda que vocês até não concordem, obedeçam, porque Deus honra essa obediência. Deus honra. Às vezes nem a gente, pai e mãe, tem noção total do que por que tá falando não. Mas a gente que tem o Espírito, tem ali às vezes uma motivação, às vezes Deus está mostrando coisa em parte através desse sentimento do não, que depois vai se revelar lá na frente, que nem o pai e a mãe exatamente sabem o porquê do não, mas sentem essa direção de Deus, e se os filhos forem obedientes, eles vão colher o fruto da obediência. Obediência é coisa que é demonstração de amor, obediência é coisa de gente que anda aliançada, que entendeu o senhorio de Deus, de Cristo, de viver debaixo de senhorio, é coisa boa. Cuidado com a liberdade segundo o mundo, é uma liberdade segundo Deus, isso aí já seria tema para outro vídeo, e a liberdade segundo o mundo. E a afeição dele por vocês fica ainda maior quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Tudo isso construiu essa confiança, tudo isso foi oportunidade, houve um problema, houve o confrontamento, houve tristeza de ambos os lados, mas no fim
o que Paulo colheu foi: eu posso confiar em vocês, eu posso confiar que vocês estão me ouvindo, que vocês vão me obedecer, que vocês vão corresponder quando for necessário. E tudo isso que a gente passou provou isso. Não tem perda. Não tem perda. E aí eu quero ler só o trecho, tá já grande o vídeo, peço perdão, mas eu acho que vale a pena ler esse trecho que Calvino fala, do que alegra o coração de um pastor. E vou falar aqui, ó. Ele, o pastor, experimenta, por outro lado, um transbordamento de deleites quando a doutrina da salvação é recebida de seus lábios com reverência, quando ele retém a autoridade que lhe pertence para a edificação da igreja, quando o povo se rende à sua diretriz, para ser regulado por seu ministério sob a bandeira de Cristo. E Tito é um exemplo disso. Ao concluir, ele confirma novamente em toda a extensão o que já dissera, ou seja, que jamais foi tão ofendido pelos coríntios que perdesse de vez sua confiança neles. Não chegou a esse ponto, né? Não se perdeu totalmente a confiança. Então que esse vídeo nos ajude nesse caminho de obediência. Obedecer não é fácil, mas é o melhor caminho. Que esse vídeo nos ajude a entender que a tristeza segundo Deus tem propósito em nós, e somente em nós ela produz frutos. Ela constrói coisas, ela nos faz ver o que antes não víamos, né? Lembra de Jó? Ela nos leva a lugares que não iríamos antes, sem ter passado por essa experiência. Enfim, que 2 Coríntios te abençoe.